Ok, gente, estamos aqui com a escritora, professora, que foi minha primeira coordenadora no SESI, lá no Juazeiro, onde eu estava começando ali, dar meus primeiros passos, um pouco ainda tardio, mas eu tive já o privilégio de começar a minha vida na docência, no ensino básico, né, fundamental, inclusive, com a professora Loreto lá, sempre muito querida por todos, isso no 2008. E aqui eu estou com a Loreto e seu sobrinho Sandro, isso, que são escritores e pesquisadores da história do Beato Zé Lourenço, do Caldeirão do Beato, mas também são remanescentes, trazem no sangue a história, né, desse grande acontecimento aqui no interior do Ceará, e que se tornou história, que é um fato estudado e revisitado sempre. E aqui é uma satisfação conversar com memórias vivas, que traz no seu DNA esse momento que marcou, né, muitas páginas aqui na história do Cariri, do interior do Ceará, Loreto. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem chegou atrasado e para quem perdeu esse momento tão belíssimo desta manhã de quinta-feira aqui, né? Que emocionou, realmente emocionou bastante. Aqui estivemos com o professor doutor Sávio, Domingo Sávio, professor doutor também Zé Carlos. Enfim, vamos escutar um pouquinho, né, essa pessoa querida, pesquisadora, né, deste tema muito caro para nós, que é a história do Caldeirão do Beato Zé Lourenço. Qual é a relação sua como pessoa com o Caldeirão e o que você vem produzindo e que tem produzido e o que ainda falta produzir, né? Assim. Professor Edilson, é um prazer muito grande, né? Eu me recordo de quando a gente trabalhava juntos, muito importante mesmo esse reencontro. Uhum. Então, nós estamos aqui em um momento, eu digo que é um momento especial pelo lançamento que o IPES, que o Instituto de Pesquisa do Cariri está fazendo, que é o Observatório. Sim. Então, eu acho assim de uma importância, repito, para a academia, porque nós precisamos fazer ligações das histórias, ligações das gerações, né? E a gente faz através de um processo de observação em um dos instrumentos mais importantes para a aquisição de conhecimento, que é a pesquisa. Uhum. Então, eu parabenizo a professora Adriana, o professor José Carlos, e todos que fazem parte do IPESC, que eu tenho a honra de participar também, desse momento assim, muito especial e dessa iniciativa. No tocante ao trabalho que a gente vem fazendo, eu e o meu sobrinho Sandro, né, e outros sobrinhos, que é o Marcos, que é o Jorge, né, a gente vem sempre obedecendo a uma linha de planejamento sequencial. Uhum. Nós já lançamos os 2 trabalhos, né, que o Beato José Lourenço, o líder perseguido, Beato perseguido, né? E nós estamos agora lançando, desde o mês de dezembro, que a gente vem apresentando esse trabalho, que é a história verdadeira dos remanescentes, um resgate de toda a verdade, né? Uhum. Porque a gente sabe que a história ela se constitui, lamentavelmente, também de inverdades. Né? E essas inverdades a gente não pode deixar que elas criem raízes. Né? E o caminho é justamente a pesquisa, de forma que a gente respeita aqueles que falam a inverdade, todavia a gente preserva a real história. A real história. Uma vez, mais cedo ou mais tarde, essa verdade ela aparece, né? E prevalece. E a universidade, o centro acadêmico, ele está dando essa oportunidade a uma história que marcou, né, as páginas do Cariri, do Ceará, do Brasil como um todo, que é a história do Caldeirão. É a história do líder, o Beato José Lourenço, que inicia-se na comunidade do sítio Baixa Dantas e vai terminar no estado do Pernambuco com a Fazenda União. Uma história riquíssima, que foi justamente em uma época de muitos movimentos, né, em que a sociedade se manifestava e que também essa manifestação incomodou os poderes constituídos, né, que é aí aonde entra a vertente da sociologia, da política social, né, a fé, a religião,
a religiosidade. Antropologia. Né? A antropologia entra aí na construção desse humanismo que a gente ainda hoje vive em busca. Sim, sim. Ainda hoje. Esse humanismo, né? Exatamente. Então, a gente já vem com esse trabalho, trata-se de uma trilogia. Sim. Nós já iniciamos uma outra construção, essa virá com estatísticas, né? Porque também é outro elemento que a gente encontra assim, uma controvérsia muito grande nos números. Quantos habitantes, quanto do estado tal, tal e tal. Então, a gente vai trazendo também isso aqui. Isso. Então, é uma alegria muito grande que a gente... Que legal. E, muito bem, e aqui nós temos o sobrinho aí, que também está nesse compromisso acadêmico, né, de trazer à tona a verdade. Sim. Assim como nós tivemos aí a Comissão da Verdade relacionada à ditadura militar, né, que trouxe muitos casos assim, e essa Comissão da Verdade fez justiça com muitas famílias, como o caso do Marcelo Rubens Paiva. E assim, eu encontro uma grande semelhança nesse sentido, porque também o Caldeirão, acho que ele foi dizimado, uma coisa assim que foi da história, e hoje precisa um pouco vir à tona verdades para fazer justiça. Sim. Precisa, não? E quando se trata nessa justiça, eu me reporto mais a conhecimentos, né? Vamos fazer justiça a essa nova geração. A essa nova geração. Para que ela tenha, de fato, o conhecimento real do que foi aquilo ali. Isso. Para que a possibilite de análise, né? Comparativos. Né? Então, na época que eles ainda não existiam, essa juventude, aconteceu isso. E agora, qual o diferencial? E a gente sabe que nós não podemos perder esse rastro, né, histórico, porque isso faz a ligação das gerações. Né? É verdade. A gente não pode cortar isso aí. Não. Né? Mas, enfim, só vamos escutar o sobrinho, Sandro, o Sandro. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí, fica à vontade. Eu queria que você falasse assim, Sandro, onde a família... Tavares, isso. Porque a academia, de fato, ela também pede essa coisa do distanciamento na pesquisa e, ao mesmo tempo, mas quando a coisa tem a ver com o nosso povo, com a nossa gente, né, e com algo muito mais próximo da gente, a gente também tem tanto a parte acadêmica, né, do rigor ali das pesquisas, mas também tem esse compromisso humanizado, né, ali algo que você pode dizer que viveu, que pelo menos testemunhou, né, essa realidade, ou conviveu com alguém que testemunhou tudo isso, né? Como relacionar o próximo, o familiar e o acadêmico e tornar isso uma coisa só, com muita seriedade, né? O grande propósito nosso e familiar tem a ver com contar a história, ser relatada por quem vivenciou, e não ficar na especulação desse conceito histórico do oficial e pronto. Então, o compromisso no projeto que começa a partir com a professora Loreto e que eu, o Marcos e o Jorge, a gente segue, a professora Loreto tem uma trilogia de livros que vai estabelecer o padrão do que realmente aconteceu com a visão dos remanescentes e de quem viveu lá, e não a história oficial ou que é contada a senso comum. Esse é o primeiro ponto. No segundo momento, a gente tenta também documentar isso em vídeo, né, com entrevistas feitas, né, percorrendo os lugares onde essas pessoas hoje vivem, que foram remanescentes e são remanescentes do Caldeirão, e relatar esse lado. Porque o que é importante nesse trabalho nosso, que possam dizer familiar, mas ele é acadêmico, é trazer a verdade de quem viveu. Nós não queremos culpabilizar ninguém. O que nós queremos é trazer uma verdade que até então nunca foi dita da forma que nós estamos trazendo. Pela convivência com os remanescentes e com quem era remanescente e era muito amigo do nosso avô Eleutério, o pai de Loreto. Então tem essa conjunção. E essas pessoas continuam a vir ao túmulo, muitos deles, mesmo idosos,
comparecem e contam ainda muitas coisas. Pronto, é isso. E acredito que a gente vai ganhar muito, está ganhando muito sim com essas pesquisas, com esse empenho. Parabéns, a gente agradece também, porque a sociedade ganha, a ciência ganha, a universidade ganha, todo mundo sai ganhando com esse esforço, com essa pesquisa, não é? E que, digamos assim, tem um interesse de mostrar, trazer a verdade de forma neutra, e porque assim, às vezes a história ela é distorcida para ao interesse de alguém, né? E geralmente tem lá um poder ou enfim, mas essa história ela tem que ser contada como aconteceu, e aqui vocês estão para fazer isso valer. Isso é bom, é necessário. Edmilson, é o que se faz, a importância dos 2 livros já lançados pela professora Loreto está no documento que ela traz, que vai servir para base para muitas pesquisas. Essa semana eu falava com a professora Lígia Vasques, da Universidade de Estrasburgo, e ela me disse o seguinte, ela disse da importância que é trazer isso da memória de quem vivenciou em casa essas situações. E também trazer um relato de quem viveu e de quem estava do outro lado. Como, por exemplo, no documentário que a gente lançou recentemente, Caminhos do Caldeirão à Diáspora, quando o padre Teles fala sobre o comportamento da igreja e da elite cearense diante do fato. Ele expressa o que ele viu de maneira real, não com a questão oficial, como se passou por muito tempo ser contado. Sim, sim. E isso é algo que tem que ser, sim, olhado com carinho, com afeto, com humanismo, humanidade, e trazer à tona a luz, a lume, né, todos esses acontecimentos, e que sirva para para a nossa convivência hoje. Qual é a lição? O que é que a gente pode tirar hoje, concluindo esse momento? O que é que a gente pode aprender hoje, tirar de aprendizado para o século XXI, né, de todo esse acontecimento? O que é que a gente pode trazer de aí, como talvez assim, até esperança de uma nova vida, de um novo amanhã, por aquilo que o Zé Lourenço tanto lutou, que foi uma terra prometida, um mundo melhor, justo, fraterno, onde as pessoas vivessem, convivessem numa ética de comunhão ali, de fraternidade, né? O que é que a gente pode aprender com tudo isso, trazer para a nossa vida essa ética da convivência da comunidade do Beato Zé Lourenço, né? E incomoda tanto, né? Porque uma coisa tão boa incomoda tanto o sistema. É isso que a gente às vezes não entende, né? Por que movimentos, eventos, comunidades que surgem ali de uma relação muito respeitosa, de cultivo do solo, de experiência orgânica ali, incomoda tanto o sistema? Isso é o que nos entristece. Mas aí vocês, acredito que trazem, é até um ato profético, eu diria assim, sabe? É uma coisa profética. De dar um grito, dizer assim, nós estamos falando de algo que aconteceu, mas que ainda está acontecendo. Será que isso ainda está acontecendo hoje? Ainda hoje temos perseguições de experiências de vida baseada no princípio ético da comunidade, da solidariedade que está sendo perseguido. Ainda hoje temos perseguições, né, nessas experiências alternativas de uma vida mais humana. Sim, o Caldeirão é muito atual. O Caldeirão representava o quê? A luta pela terra, a luta pela moradia e viver em comunidade. O que é que nós vivemos hoje? É a mesma coisa. Né? Então, isso é fundamental. A pesquisa da professora Loreto, as pessoas têm que entender que, quando ela fala na trilogia, as pessoas, ela vai parar no 3º livro. É a trilogia da primeira parte. Depois, a professora vai vir com outras partes. A questão, a gente ainda em nenhum momento trouxe à luz das pessoas e da realidade a vida das pessoas em si, individual. A gente está falando ainda do coletivo. Se falou do beato, da comunidade, nesse livro já fala um pouco, né, de Severino Tavares, mas a gente ainda não especificou realmente Severino Tavares, realmente Moisés, Alves, as pessoas que viveram lá. Então ainda tem muita coisa a ser falada. Isso. Bom,
Legal, bacana. Gratidão. Aqui estamos falando para o nosso canal no YouTube, e agora eu estou criando um canal novo. Eu tenho um canal lá, eu estou falando aqui ao vivo para o canal Memorial Afetivo no YouTube, que tem mais de 5 mil inscritos. E esses últimos meses deu assim, muita gente acessou. Mas eu estou criando um novo canal, que essa nossa conversa vai para esse novo canal que eu estou criando, que é Dialogando com Botelho. Ah, Tá? ótimo. Dialogando Bom, com Botelho. É. E esse vai ser um dos primeiros vídeos desse canal, Dialogando com Botelho, e é justamente essa proposta do nosso canal, dialogar com pessoas que têm assim, muito de bom, de maravilhoso, de luz, sobre a trazer para nós, sobre um mundo ainda em sombras, um mundo assim, em cinzas. E aí a gente tem que dialogar. Eu acredito que a solução de muitos problemas hoje é o diálogo, é a convivência nessa dialética, não precisa todo mundo pensar igual, não tem que todo mundo pensar igual, de forma alguma, mas tem que todo mundo dialogar e se respeitar entre si nas diferenças, tá? É verdade. Isso é importante. Loreto, Aproveitar, obrigado, Eu é que agradeço, foi um prazer grande revê-lo. Viu? Valeu, Prazer grande. agradeço mais. aproveitando o seu canal para divulgar, a gente já tem o primeiro documentário da trilogia também, que é Caminhos do Caldeirão à Diáspora. Já está disponibilizado no YouTube. Massa, legal, que maravilha. Parceria. Obrigado. Felicidade, gratidão. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Amei. Valeu, eu gostei também. A verdade e a liberdade. Ambas merecem respeito. E aí, você soma e você se define. E define-se ainda dentro do mesmo pensamento. Sempre vai existir a mentira e a verdade. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui bem pertinho de mim. E uma outra coisa, dentro de um romantismo muito bacana. Poeta dentro da história do Caldeirão, não é todo dia que a gente encontra, não. Aos alunos, meu agradecimento, eu gosto muito de agradar. De agradecer. Carlos, que está aqui, ele diz assim com muita simplicidade: foi você. Vez por outra, faço até uma analogia de uma responsabilidade muito grande que ele teve. Ele ouviu um lado e buscou o outro. Sabe, isso não é fácil, não. Quando é que um pesquisador, eu não diria se consagra, porque aí seria a perfeição,